Eu sou Maíra Santana, advogada estabelecida na cidade de Batido Alferes, interior do estado do Rio de Janeiro. Sou bacharel em Direito e pós-graduanda em Direito de Família e Sucessões e tenho trabalhado bastante na área do direito imobiliário, por isso é que eu gostaria de falar com vocês sobre um item específico dessa matéria, que é a REURB. Está sendo bastante discutida, está sendo bastante procurada, né? As pessoas têm interesse de regularizar suas propriedades, seus imóveis, e a REURB é um dos meios pelos quais você pode legalizar o seu imóvel. A REURB, na verdade, é uma abreviatura para regularização fundiária, né? A regularização fundiária urbana. E são muitos mecanismos que se tem, né, para legalizar um imóvel. Na verdade, o mais parecido com a REURB é o Instituto da Usucapião. A Usucapião, ela pode ser o meio apropriado, o meio mais apropriado e até então mais conhecido, pelo menos assim, pela população em geral, de se adquirir a propriedade daquele imóvel que você não tenha um registro, não tenha um título, você nunca registrou aquele imóvel como sua propriedade. Mas você tem a posse dele há muitos anos, a posse é um exercício de fato, né? Você usa esse imóvel, você mora nesse imóvel, toma conta dele, cuida dele como se dono fosse, pagando impostos, mantendo tudo organizado, e é isso que o direito protege, né? Existe uma proteção muito grande da lei e do governo à posse, né? A posse, ela é reconhecida como um direito, né? Você detém a posse, você detém um direito. Mas a lei diz que você só é dono quando registra o imóvel, né? Só é dono se o seu nome estiver lá no registro, no cartório de registro de imóveis. E daí é que se torna tão importante você conseguir legalizar esse imóvel, né? Não basta apenas deter a posse, você precisa também deter a propriedade, de modo que seu imóvel vai ser mais valorizado, de modo que você possa vender ou negociar em qualquer meio, né? Ou doar. Também, quando se falece, né? Esse imóvel vai compor o acervo hereditário dessa pessoa e a família vai poder adquirir propriedade, vai herdar esse patrimônio mediante o inventário desse falecido. Então, realmente a propriedade, ela torna mais seguro você investir naquele patrimônio. Outro mecanismo, no caso, para outros casos, né, existe um outro caso que a usucapião talvez não sirva adequadamente, que na verdade a REURB, ela veio para legalizar aquelas ocupações irregulares em massa, aquelas ocupações que foram acontecendo, né, foram proliferando naquele determinado local, naquele determinado imóvel, às vezes envolve mais de um imóvel, às vezes são bairros inteiros, né, cujo loteamento não foi regularizado, não foi registrado, às vezes até um imóvel se fraciona irregularmente, o que é proibido por lei, né? Você não pode no seu imóvel fazer a parcela desse imóvel, fazer o parcelamento desse imóvel sem registrar, sem estar legalizado, da forma apropriada, da forma prevista em lei. Nem sempre através do ato do próprio proprietário, não é sempre que é o proprietário quem vai
fazer o parcelamento irregular daquele solo, mas às vezes também por invasores. A pessoa viu que está abandonado, o imóvel está ali disponível, acaba entrando nele, morando, e aí seus filhos começam a criar casas, num quintal apenas tem vários imóveis, depois cria outro, faz um puxadinho, faz várias construções, né? E é o que a lei chama de núcleo urbano informal. Você tem ali um bairro inteiro construído, evoluído, né? Sem uma programação, sem um planejamento, sem uma legalização, o que dificulta ainda mais depois para regularizar. Então, a REURB, ela veio não para incentivar invasões a propriedades, mas sim para viabilizar a legalização de propriedades de imóveis que se tornaram irregulares por força do tempo, por força dos acontecimentos, certamente, às vezes por omissão do próprio Estado, né, de fiscalizar, mas a verdade é que se a pessoa exerce a moradia, se a pessoa faz bom uso daquele imóvel, ela tem um direito, né? É por força do princípio da função social da propriedade que você vai proteger aquela posse, você vai beneficiar a pessoa que está exercendo uma posse como se dono fosse, está usando esse imóvel, está aproveitando a oportunidade, né, de exercer uma moradia, e enquanto o proprietário simplesmente abandonou, enquanto, né, se não houvesse alguém utilizando esse imóvel, estaria abandonado. Bem, vamos falar como se dá um instituto da REURB, né? Como se processa a REURB. Primeiramente, nós temos que analisar a situação jurídica do imóvel. Qual é o imóvel? Quais são os imóveis ocupados? Quais serão os imóveis a se regularizar? Quais são as famílias ali? Né? Mediante um simples requerimento do interessado, é possível se processar a REURB naquele município. Basta o requerimento do interessado, mas é importante saber, aquele interessado, e são muitas pessoas, qualquer interessado, na verdade, pode promover, pode requerer a REURB, mas é ele o responsável por atender a algumas etapas, elaborar o projeto de regularização fundiária. A REURB, ela tem dois tipos, né? Um é o social, de interesse social, e o outro é de interesse específico. A REURB S, que é o social, viabiliza que se faça, fazendo uma análise de renda dessas famílias, dessas pessoas interessadas e beneficiadas, aqueles ocupantes daquele núcleo urbano informal, eles podem ser hipossuficientes, eles podem deter o direito a uma gratuidade. E a legislação garante isso, né? Se tiver sido preenchidos os limites estabelecidos em lei, se na verdade estiver a renda desse ocupante naquele limite estabelecido pela legislação, é possível que ele não tenha que pagar pela REURB. Mas no caso da REURB, se aquele ocupante tiver a renda suficiente para exercer aquele processamento, para executar aquele processamento, então ele vai ser responsável por fazer todas essas etapas, por cumprir todas essas etapas, e é bem complexo, envolve uma série de profissões, envolve uma série de disciplinas, né? O projeto de regularização fundiária, ele tem que ser elaborado por um profissional de engenharia, arquitetura, um topógrafo, ele precisa ser elaborado por uma pessoa que detenha conhecimento de construção, né? É como se fosse um projeto de loteamento, ele precisa ter um levantamento topográfico com georreferenciamento dessas ocupações, dessas unidades imobiliárias, as metragens, precisa estar representado em planta, é necessário que se faça uma análise de infraestrutura básica, existe a instalação da luz, existe o abastecimento de água, já tem ali uma rede de esgoto, saneamento básico.
Isso tudo vai ser analisado e se não tiver no local instalada a infraestrutura básica, esse projeto de regularização fundiária ele precisa trazer a previsão dessas instalações. A lei diz que não é uma condição para o registro das unidades imobiliárias. Eu posso promover o registro, as titulações, entregar o título de propriedade a esses ocupantes antes de se promover essa instalação, mas o projeto ele precisa definir prazos, um cronograma de obras e serviços para a realização dessa implantação, dessas instalações necessárias no local. Então, uma vez tendo sido elaborado o projeto de regularização fundiária e apresentado ele no processo de REURB, a autoridade responsável, que no caso aqui de Partido Alferes é o prefeito, vai, mediante análise de toda a documentação, análise jurídica, análise de engenharia e tudo mais, o prefeito vai aprovar aquele projeto. Uma vez aprovado esse projeto de regularização fundiária, é que ele vai criar um documento que se chama Certidão de Regularização Fundiária. Com a CRF, a Certidão de Regularização Fundiária emitida, o requerente vai levar essa documentação para o cartório fazer o registro. O tabelionato não pode fazer a análise de mérito, o tabelionato, no caso, só vai mesmo registrar as titulações que estiverem indicadas na CRF. Ali na CRF vão estar indicados os ocupantes, quais são as pessoas que vão receber aqueles títulos de propriedade. A lei também prevê uma legitimação de posse, que é um caso que eu não falei aqui, né, para não estender muito, mas há essa possibilidade em determinados casos, o prefeito simplesmente entregar uma confirmação da posse exercida por aquela pessoa, mas o caso é que a CRF ela vai descrever, vai discriminar as titulações, os seus ocupantes, as condições para as quais esse registro está sendo feito, e o cartório, o tabelionato, o cartório de registro de imóveis vai receber isso e vai registrar conforme esteja ali na CRF. Essa CRF, essa certidão de regularização fundiária, ela tem que estar bem preenchida, existe uma responsabilidade muito grande do município, né, de ter feito tudo na forma correta. Ele precisa realmente garantir o regular processamento disso, mas uma vez tendo sido registrada essa CRF, o cartório vai promover o registro a entrega das titulações a cada proprietário, a cada ocupante interessado que agora vai se tornar proprietário. Realmente é uma forma de adquirir a propriedade, entregar a propriedade a todo aquele coletivo, é muito importante. Isso foi bastante relevante para toda a sociedade, é uma previsão nova, né? Já é antigo, mas a Lei 13.465 de 2017 prevê o formato, né, e o processamento, as regras gerais da REURB. É um grande marco para toda a sociedade, para toda a população. Agradeço a atenção, obrigada por assistir ao vídeo e logo eu vou transmitir para vocês outros assuntos de temas procurados e interessantes também. Obrigada.